O comentário de Cristiano Oliveira. Meu caro Oliveira, muito bom dia. Saudações, tudo Saudações. bem? Bom dia a todos. Uma noite que promete ser tensa, que promete ser emocionante. Jogos de volta do mata-mata, Copa do Brasil. O Grêmio às 8, um pouquinho mais cedo, e o Inter às 9h30, um pouquinho mais tarde. Tá? O Grêmio em Minas contra o Cruzeiro, o Inter em Porto Alegre, no Beira-Rio lotado contra... Aliás, o Grêmio também no Mineirão lotado. 2 estádios lotados, portanto, Mineirão para Cruzeiro e Grêmio, o Beira-Rio para Inter e América Mineiro. Não sou um otimista. Quem acompanha aqui a programação sabe disso. Não me considero também, para falar a verdade, um pessimista, tá? Tento puxar as coisas para a realidade que eu julgo ser a existente. Acho que teremos uma noite muito difícil. Não aposto em dupla classificação, não aposto em barbada, não aposto em jogo jogado, até porque, a rigor, os dois precisam reverter expectativas. O Inter precisa reverter uma expectativa que é de placar. O Inter começa um jogo perdendo por 2-0, e perdendo por 2-0 num jogo que foi ridículo, aquele lá de Minas, o Inter fazendo um gol sendo anulado, porque na origem tinha a falta do Alan Patrick, e aí com 2 pênaltis nos acréscimos, o América Mineiro lá com o Boi Bandido fez 2-0 e trouxe essa vantagem para Porto Alegre. Acho reversível, tá? Não acho que tá pelada a coruja. Eu acho que o Inter tem condições de reverter, mas vai ser bem complicado, vai ser tenso. E o Grêmio precisa reverter não um placar, porque o jogo começa igual, começa empatado, mas reverter uma expectativa. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro 2 vezes no ano, tomou 2 rodas. Uma em Minas, perdeu por 1-0, mas se não fosse o goleiro tomaria 5. E o jogo de Porto Alegre, agora há 2 semanas, foi um jogo em que o Cruzeiro foi bem melhor do que o Grêmio. O Soares achou aquele golaço extraordinário de fora da área para empatar o jogo, mas o cara do Cruzeiro, se ele não tenta driblar o Kahneman no lance que nem havia goleiro, iria para o intervalo já vencendo por 2-0 dentro da arena. Então, há uma reversão de expectativa que o Grêmio precisa para hoje à noite. Empatou em casa, tem que ganhar fora. Não é o lógico. Agora, o futebol, ele permite esse tipo de situação. Depois daquele jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio mudou o jeito de jogar, passou a adotar esse esquema aí de 3-4-3. São 2 jogos e 2 vitórias, uma no Grenal e uma com o Atlético Paranaense. E o Grêmio aposta todas as suas fichas para hoje. Preservou jogadores final de semana para ter um time descansado para o jogo de hoje. Então, Inter e América às 9h30, Cruzeiro e Grêmio às 8h. É o que nós teremos no nosso cardápio futebolístico à noite aqui na Rádio Guaíba. São 2 enfrentamentos complicados. Eu tenho as minhas ressalvas e eu não aposto em classificações fáceis, não. E eu digo uma coisa, não por ser gremista, mas por ser realista. Para o Internacional, não será ruim ficar fora da Copa do Brasil. O Internacional está em 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Não tem elenco para isso. E o time está cansado. Tal. O Palmeiras, o Flamengo, que tem uns baita elencos, para eles ainda dá. Inter e Grêmio têm elencos limitados, não têm condições de disputar 3 competições ao mesmo tempo desse nível. Grêmio 2, né? Grêmio 2, Sim, Inter 3. porque o Grêmio está com 2, ainda bem. 2, Ainda bem que o Grêmio está com 2 só. 2 dá para administrar. Assim mesmo tem que fazer os equilíbrios de uma escalação um dia, outra escalação outro dia, para poder suportar. Né? O Inter tem aqui, ó. Hoje, então, vai ter essa batalha, vai ser altamente desgastante. Aí tem Santos pelo Campeonato Brasileiro, que tu tem que ganhar. Que tu começa, né? Na outra semana tem Montevidéu, Nacional Libertadores da América. Isso aí. São 3 competições então, aí em 7 dias. Né? É altamente desgastante. Então, por isso que eu digo, acho que se para o Inter se cair fora, não vai ser um desastre, não, vai ser até um certo alívio. Eu não vou por esse lado, porque tem a questão especialmente financeira de classificação, que gera alguns milhões na conta. Mas lá na Libertadores paga mais? Paga mais a Libertadores? A Libertadores paga mais. Agora, em contrapartida, ela pode apresentar adversários bem mais complicados para o Inter na próxima fase. Eu nunca acho que ser eliminado é bom, tá? Eu acho que é um ponto de vista, mas eu nunca acho que é bom ser eliminado. Eu não digo que seja bom, mas eu digo que isso... Se tu vê por outro lado, tem é uma leitura, uma tentar ver o lado bom no problema, o problema da eliminação, e tentar encarar pela forma positiva. Agora, tu falasse, Jurandir, em desgaste físico do Inter. Ontem o Inter anunciou o retorno do Flávio de Oliveira
preparador físico, que era o preparador físico do Inter o ano passado, e que foi para o Corinthians esse ano, e no Corinthians ele não foi bem. O cara que o Inter escolheu para o lugar dele, que era o Giancarlo Lourenço, foi extremamente criticado. E agora o Flávio de Oliveira está de volta ao Inter. E daqui 10 dias nós teremos uma data FIFA. E aí o Inter vai ter aí mais de uma semana apenas, o Inter e todos os times do Brasil, Para descansar. apenas para descansar, para treinar, e aí vai começar a pegar ritmo o trabalho do Flávio de Oliveira, que está de volta ao Inter. Me preocupa que o Zé Aldo disse que os dois vão passar hoje à noite. Aí eu Tenho minhas dúvidas. Gostaria muito de ter esse pensamento, mas não. queria Deveria pensar estar bater? também. Agora, eu tenho um pensamento que é uma oposição assim à maioria. Eu acho que a situação do Grêmio é mais complicada que a do Inter. Embora não seja pelo placar, por uma questão lógica. Afinal de contas, o Grêmio vem de um empate e o Inter de uma derrota. Mas eu digo isso em relação à análise do adversário. Eu acho que o Cruzeiro é uma parada bem mais indigesta que o América Mineiro. O Mineirão, Pra fechar. o Mineirão é palco de algumas das maiores derrotas do futebol brasileiro e de algumas das maiores derrotas dos times de Minas. O Mineirão é um local que muitas vezes é salão de diversão e baile dos visitantes. Podemos repetir 2017. Fomos lá e ganhamos do Cruzeiro e ganhamos a Copa do Brasil. 16. O Bayern de Munique ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão depois de 12 horas de voo. Chegou, jogou, ganhou e foi embora. A Alemanha veio lá e tocou 7 na seleção brasileira. O Flamengo foi lá de Renato e derrubou completamente Essa memória. Assim. Não esse otimismo do Zé. É claro que o Zé está tirando da análise todos os títulos que os times mineiros ganharam no Mineirão. Exatamente, não foram poucos, né? O Cruzeiro de um ano foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Isso, aquele 5x4 contra o Inter nos anos 70, o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, mas tá bem. Em condições de igualdade, eles sempre se lascam. Bom, olha aqui, ó, para fechar, essa aqui é pro Julinho Ribeiro, que tá lá do outro lado do aquário. Mais um que fez o L e se arrepende. Arthur Virgílio, que foi ministro na época da FHC, fez campanha contra o Bolsonaro, a favor de Lula, foi ontem para as redes sociais, criticou duramente a atual gestão federal, leia-se Luiz Inácio Lula da Silva, diz que é um governo cheio de tramas antidemocráticas. Lula é o que se pensava que Bolsonaro viria a ser, disse ele, em síntese, tá? Que ingênuo, né? Ô, Decano. Daqui a pouco do Redação, amanhã às 7 estamos a postos. Um bom dia para todos. Pensei que o Júlio ia emendar até 1h10 agora. Não, vai, já fica aqui. Atropela aí, ganhando o jogo, todo mundo. Zé! Tá vendo a imagem dos jornalistas apanhando, que tragédia isso, né? Estaremos daqui um pouco, 11 da manhã, no debate do Ganhando o Jogo, Guilherme. Eu peço desculpas aqui, eu tinha na memória que o Arthur... Sim, seguranças do Maduro. Está confirmado agora, vieram outras imagens aí, seguranças do Maduro agrediram, entre outros profissionais da imprensa, a Délis Ortiz, da Globo, tá? Agradecendo o Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Vivar Sleep Center, a casa do colchão montado à mão, Trilegal, sua vida muito